Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. Iniciamos esse curso estudando o livro de Gênesis e depois de 180 aulas, já estamos estudando o Novo Testamento, mais precisamente o Evangelho de Mateus. Nos últimos programas abordamos o Sermão da Montanha, seu contexto e suas aplicações. Chamamos esse encontro promovido por Jesus de primeiro retiro espiritual, e foi nele que Jesus desafiou as pessoas que estavam ali a ser parte da sua solução e de sua resposta para o mundo. Jesus os desafiou com a pergunta: que tipo de resposta e de solução você pretende ser? Que tipo de discípulo você será? Ele disse que havia duas possibilidades. Eles poderiam ser dos muitos ou um dos poucos. Eles podiam ser um dos que acham que existe um caminho fácil para ser sua solução e resposta, ou poderiam ser um dos poucos que acham que não existe caminho fácil para ser solução e resposta de Jesus para esse mundo. Eles poderiam ser um dos falsos ou um dos verdadeiros. Um dos que só falam, um dos que realmente praticam o que Jesus ensinou no topo da montanha. Depois de concluir o seu primeiro retiro espiritual, apenas 12 homens responderam sim ao desafio dele. O Evangelho de Mateus conta que Jesus comissionou 12 discípulos para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, alguma coisa parecida com missionário. Jesus tinha uma visão. Ele foi um visionário com uma missão. No seu primeiro retiro espiritual, Jesus reuniu um grupo que compartilharia da missão e da visão que ele tinha. Jesus queria compartilhar sua visão e missão com o povo, tornando-o parte de sua resposta e solução para todas as necessidades humanas deste mundo. O primeiro retiro espiritual foi um grande sucesso, porque aquelas pessoas que responderam positivamente ao concurso de Jesus assumiram o compromisso de segui-lo. Jesus queria um alto nível de comprometimento. O que podemos observar é que esses 12 homens tinham um alto grau de comprometimento com a missão de serem mensageiros ou missionários dele. Lendo a maneira como Jesus escolheu os 12, deparamos-nos com a palavra disciplina. E vemos que ser um discípulo envolvia um custo alto. Lemos no capítulo 8 de Mateus que quando Jesus desceu do monte, as pessoas diziam: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um homem aproximou-se e disse-lhe: deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo que ele deveria ser a prioridade número 1, acima de pai, mãe, marido, esposa e filhos. Ele é mais importante do que qualquer outra pessoa nesta vida. É assim que deve ser o compromisso do discípulo de Jesus. Quando você entende o nível de comprometimento daqueles discípulos, principalmente dos 12 que aceitaram o convite para serem apóstolos, no final do Sermão da Montanha, aí você descobre que aquele era bem diferente do comprometimento que vemos nas igrejas hoje em dia. Anos atrás fui membro do Rotary Club da cidade onde eu era pastor, mas não tinha tempo de me dedicar muito a essa instituição por causa das minhas atividades pastorais. Depois de faltar a 3 reuniões em seguida, sabe o que aconteceu? Eles me colocaram para fora do clube. Agora eu pergunto a vocês: quantas igrejas você já viu que excluem alguém do hall de membros por faltar a 3 cultos seguidos, hein? Imagine, em certas igrejas a pessoa pode ficar 3 anos sem colocar os pés e ainda assim continuar sendo membro. Isso é como estivéssemos dizendo ao mundo:
Ei, é fácil ser crente, não custa nada ser discípulo. É mais difícil tornar-se membro de qualquer clube que existe por aí do que tornar-se membro de alguma igreja. Isso serve como uma séria acusação da mensagem e do ensino da igreja dos nossos dias. Mas vamos voltar aos 12 discípulos, porque há muito que aprender com eles. Eles são personagens muito importantes para nós porque responderam ao convite no final do Sermão da Montanha e foram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Jesus quis alcançar o mundo inteiro com esses 12 homens e por isso teve no grupo tipos diferentes de personalidade. E nós nos enriquecemos muito quando os conhecemos melhor. Será que você sabe dizer os nomes deles? É fácil de memorizar. Os 4 primeiros são 2 pares de irmãos, Pedro e André, e depois Tiago e João, que trabalhavam juntos. Felipe e Bartolomeu são sempre citados juntos, assim como Mateus e Tomé. Havia alguma coisa que os unia, talvez o tipo de trabalho. Felipe lidava com cavalos, o que significa que ele trabalhava com transporte. Talvez hoje ele fosse um vendedor de carros. Comparando a lista dos apóstolos, concluímos que Bartolomeu era Natanael. Aparentemente, Natanael foi o único homem já consagrado antes de conhecer Jesus. Você está lembrado que, quando Jesus o viu, declarou: "Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" E Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar." Possivelmente era debaixo de uma figueira específica que havia 3 anos Natanael orava e meditava buscando a Deus. Ele provavelmente teve momentos muito felizes com Deus debaixo daquela figueira. E ninguém sabia disso, a não ser Deus. Quando Jesus falou sobre isso com Natanael, ele respondeu: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." As palavras de Jesus foram uma prova que Natanael precisava, porque só ele sabia sobre a chamada comunhão da figueira. Natanael tinha aquele lugar secreto onde tinha uma comunhão profunda com Deus. Você já teve uma comunhão da figueira? Você tem um lugar onde se encontra com Deus? Tomé era outro tipo de pessoa, intelectual e questionador. Hoje, quando alguém duvida das coisas, dizemos que essa pessoa é como Tomé. Provavelmente ele era o filósofo do grupo dos 12, porque ele sempre fazia muitas perguntas. Mas não o subestime por isso. Ele foi um apóstolo muito comprometido. Numa ocasião, quando ele estava de olho para ver se Jesus voltaria para Jerusalém, e os fariseus querendo matar Jesus, Tomé disse que morreria com Jesus. Enquanto os outros apóstolos estavam prontos para correr e se safar, Tomé estava pronto para morrer com Jesus. Mateus era cobrador de impostos, um publicano. Ele coletava os impostos dos seus compatriotas judeus para entregar a Roma, o que o equiparava a um traidor que trabalhava para Roma, que tinha se vendido para o terrível conquistador. Você observa que os evangelhos mencionam sempre 2 palavras juntas: pecadores e publicanos. Isso não quer dizer que os publicanos não eram pecadores, mas que eram classificados na mesma classe de pessoas pelos judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Não é interessante que Jesus tenha escolhido um publicano para ser um dos 12? Vou dar mais uma mãozinha para a memorização dos nomes de todos os apóstolos. Os últimos 4 nomes da lista são nomes repetidos na lista de apóstolos. Havia, por exemplo, outro Simão. O nome de Pedro era Simão. Esse outro Simão era chamado de Simão o Zelote. Isso significa que ele era o oposto de um publicano como Mateus. Esse Simão era patriótico. Pertencia aos zelotes que acreditavam na continuação da resistência contra Roma. Eu sempre me pergunto sobre o que Simão o Zelote e Mateus conversavam enquanto andavam com Jesus pelas ruas empoeiradas da Terra Santa. Será que eles se falavam? Eles não aparecem juntos na lista dos apóstolos. Imagine o drama quando Jesus mandou Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote, lavarem os pés um do outro e amarem um ao outro. Havia outro Tiago na lista dos 12, Tiago, filho de Alfeu, citado em Marcos 15, versículo 40, como o mais jovem. Às vezes as pessoas mais jovens se sentem inferiorizadas no meio de um grupo de pessoas mais maduras. Fique feliz em ver um jovem entre os apóstolos. Havia também 2 homens que se chamavam Judas.
Havia Judas, o irmão de Tiago, e, é claro, Judas Iscariotes. É importante observar como foi que Jesus os comissionou. Jesus lhes entregou uma missão muito grande. Quando um oficial do exército recebe uma missão, ele a leva muito a sério. O seu serviço no exército é ordenado pelo presidente do país. As ordens que ele recebe são muito importantes. Por isso, ele segue as ordens que recebe com muito cuidado, sem negligenciar nenhum item. No Evangelho de Mateus, Jesus dá as suas ordens aos apóstolos. Primeiro, eles deveriam buscar o povo judeu. Mais tarde, Jesus faz o grande comissionamento no final do livro de Mateus e os chama para ir a todas as nações e a toda criatura. Mas o primeiro comissionamento era apenas para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A ordem do Novo Testamento foi primeiro para os judeus e depois para o grego. Antes, o judeu. Os judeus, primeiro. Eles deveriam pregar o reino dos céus e demonstrar o reino de Deus através de dons e sinais. Eles deveriam curar os doentes, purificar os leprosos, expulsar demônios e levantar os mortos. Eles deveriam fazer toda essa ministração carismática sem cobrar nada. Eles deveriam confiar que Deus satisfaria as necessidades deles e não deveriam cobrar nada de ninguém pelo que fizessem. Eles não deveriam pedir nada a ninguém. Tenho certeza que se esses apóstolos vivessem hoje, eles não iriam gastar o tempo deles pedindo dinheiro. Eles não tinham sido chamados para isso. Eles deveriam viver pela fé e esperar que Deus satisfizesse suas necessidades. Eles tinham sido avisados que não seriam bem recebidos. Jesus lhes disse até: "Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos." Eles eram pastores e pescadores. A maioria deles eram as duas coisas, e por isso essa ideia de pastor de ovelhas lhes era muito real. Infelizmente eu tenho que encerrar agora, mas não deixe de refletir nisso, hein? Acompanhe o próximo encontro com a palavra. Vamos continuar aprendendo muitas coisas. Até lá.